No ar, programa Além dos Fatos, eu começo com uma pergunta. Você costuma dar soco em ponta de faca? Pois é, parece meio agressivo, né? Mas a pergunta, na verdade, é: você se considera uma pessoa teimosa? Tem muita gente por aí que fala que não é, mas na verdade é sim. E é esse o tema do programa Além dos Fatos de hoje, que traz como convidado para compartilhar um pouco sobre as suas experiências com pessoas, com ele mesmo, o pastor Laerte Lanza vai estar aqui conversando com a gente. Tem também música de Nayeli Leite, é claro, o sermão do pastor Gilson Brito, todo especial para você. O programa Além dos Fatos começa agora. Pausa para lembrar das nossas redes sociais. A gente quer a sua interação, quer saber o que você está achando do programa. É isso aí, Instagram, @Além dos Fatos NT, @Além dos Fatos NT. Curte lá as nossas fotos, nossos posts. Tem também no Facebook, facebook.com/Além dos Fatos. Muito simples, vai lá, dá uma olhadinha em tudo que a gente está colocando, está postando, vai se atualizando. Participa das nossas enquetes, tem também o nosso e-mail alemdosfatos@novotempo.com e o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Como eu disse, hoje o nosso assunto é teimosia. Você se considera uma pessoa teimosa? Olha só que teimosia, muitas vezes a gente acha que é coisa de criança, mas na verdade não é não. Dá só uma olhada no VT. Quem nunca foi contrariado? Parece que as mães são as que mais falam não aos seus filhos. Se eles obedecem, nem sempre. O pequeno Theo é uma criança adorável e obediente. Mas quando o assunto é biscoito de polvilho... O Theo é teimoso desde pequenininho. Eu não sei, eu não imaginava que desde tão pequenininha a criança tinha tanta vontade, sabe? Eu já julguei muita mãe achando que essas vontades era tudo falta de educação, sabe? Mas eu percebi que ele era bem voluntarioso, assim, de se não fizesse as coisas no horário dele, ele sempre foi muito chorãozinho. Mas acho que hoje ele está entrando nessa fase de entender que ele pode ter as coisas, né? E quando ele entende que ele pode ter as coisas, o não para ele já... entra em conflito. Ele já não concorda muito se ele não puder fazer alguma coisa, né? Ele reclama. Na verdade, ele reclama pra tudo que é comer, né? Então, assim, se eu demoro a segunda colherada da papinha... É assim, tipo, se eu tô, assim, vou atender o telefone, vou falar com alguém... Eu quero muito! Então, assim, você tem que fazer a criança entender que as coisas não vão ser no tempo dela. Mas é muito difícil. Mas a mamãe Thaís reconhece que às vezes cede às vontades do Theo. Agora ele começou já a entender as coisas que a gente acha legal. Então ele aprendeu a mandar beijo, aprendeu a bater palminha. Então quando ele tá fazendo alguma coisa que ele sabe que ele vai levar uma bronca, geralmente ele emenda num beijo. Então assim, às vezes eu tô falando pra ele não se jogar da banheira, porque ele tá, né? Aí ele começa... Então... Manda beijo pra tia. Manda beijo. Cadê o beijo da tia? Tá cheio de biscoito na boca, né? Agora não dá. Então ele entende que, assim, se eu fizer alguma coisa legal, minha mãe vai parar de me dar bronca, sabe? Eu fico impressionado de tão cedo ele já teria essa capacidade de tentar fazer com que a gente não fique tão bravo, sabe? A tática do Theozinho às vezes dá certo. Afinal, quem não chora, não mama, não come biscoito e outras coisas mais. Assim diz o ditado e confirma a equipe de jornalismo da TV Novo Tempo. Embora não tenham mais idade para isso, eles contam histórias de persistência e às vezes até teimosia. Afinal, a profissão, segundo especialistas, é motivada por pessoas teimosas e corajosas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de argumentar. Então, assim, isso pode ser considerado como uma pessoa meio chata às vezes, mas eu não sou inflexível. Eu gosto de argumentar até o limite que eu vejo que dá. Se eu vejo que não dá mais para argumentar, o argumento da outra pessoa é melhor que o meu, eu paro. Eu não sou uma pessoa muito insistente,
mas eu sou uma pessoa argumentativa. Você deu um outro nome pro teimoso, né? O jornalista tem que ser aquela pessoa um pouco persistente, né? Senão ele não consegue apurar o fato que ele foi à rua apurar. Então, a teimosia precisa estar presente na vida do jornalista, sim, geralmente. Algumas vezes eu consegui o resultado que eu esperava e outras vezes não, né? Teve ocasião que eu já fui expulso de dentro de sala de político, né? Numa outra emissora que a gente trabalhava. Mas depois aí a gente conversou, ficou tudo acertado. Uma vez nós fomos ameaçados, quando nós fomos descobertos de que estaríamos gravando sobre isso, fomos ameaçados, tivemos que sair correndo, senão a gente ia se dar mal. Essas imagens comprovam que a teimosia não afeta apenas as crianças e os jornalistas. O dono deste carro estacionou aí mesmo sabendo que o local estava em obras. Depois de muita conversa, ele não quis tirar o veículo que acabou virando monumento da região. E o caso foi parar na polícia de Belo Horizonte. Conclusão, o carro continuou estacionado, mas também não saiu de lá tão cedo. O proprietário desta casa não aceitou a proposta das autoridades chinesas em vender a propriedade por onde passaria uma estrada. A casa é a última de uma aldeia demolida e realocada no final dos anos 90 e atrapalha bastante a movimentação urbana da região, hoje muito mais desenvolvida. E você, moraria numa residência assim? Já tentou colocar um sofá dentro de um carro de pequeno porte? É meio difícil, mas para eles não é impossível. Theo, é melhor obedecer à sua mãe, porque essa carinha fofinha não vai convencer muita gente quando você crescer. Que matéria mais gostosa, porém teimosa, não é verdade? E a gente foi até as ruas para perguntar para as pessoas se elas se consideram teimosas. E olha só o que a gente ouviu. Você se considera uma pessoa teimosa? Não, um pouco. Sim. Não. Sim, muito. Às vezes. Teve alguma situação que você foi teimoso e acabou se dando mal? Todo mundo já teve, né? Todas as vezes. É mesmo? Com certeza. Nenhuma vez deu certo a sua teimosia? Não. Não tô lembrada, não, porque toda vez que não fui teimosa, eu sempre ganhei. Eu deixei a minha mãe super chateada por conta de um namorado. Isso daí, pra mim, foi teimosice, sabe? Porque eu larguei tudo por ele. Que eu me lembre, não, mas eu acho que mais quando era criança, agora mais adulto, eu acredito que eu já sou mais equilibrado nessa parte. No trabalho. Eu sou projetista, fazendo um projeto, entreguei pro meu chefe, teimei com ele e acabei levando uma bronca. Tipo agora, que eu tô precisando transferir meu carro, deixei pro último dia. Eu defendo o meu ponto de vista, mas não por teimosia, por acreditar. Se a pessoa me convence com um argumento bom, eu sou convencida. Só basta me dar um argumento. E você se arrepende por isso? Não, acho que a gente tem que aprender com os erros, né? E aí, tem que aprender mesmo com os erros? Como é que fica? Pastor Laerte Lanza já está aqui do meu lado. Tudo bom, pastor? Mais uma vez te recebemos aqui. Prazer estar com você aqui no Além dos Fatos. Prazer é todo nosso. Pastor, o senhor, primeiramente, se considera teimoso? Acho que todos nós temos um pouco de teimosia, né? Né? O problema é você perder o controle sobre ela, né? Aí complica, né? A gente já não é mais criança que nem o Telzinho, para quem Exato. não chora, não mama, não. Exatamente. Tem que ter um pouquinho de moderação, Agora, né, pastor? até o Theo, que é criança, ele entende que ele tem um limite. Exatamente. Né? Então, o problema é quando a gente entende que tem um limite e continua teimando em cima de uma coisa que está definida pela sociedade, pela vida, pelo casamento, pelo seu trabalho profissional. Então, quando a gente continua insistindo no erro, que se torna realmente um problema, a teimosia. E a gente viu muita gente ali falando, não, mas todas as vezes que eu sou teimosa, eu ganho. Então, eu não sei se eu sou teimosa e tal. As pessoas são persuasivas, né, às vezes pastor? parece que é uma queda de braço, né? Parece que as pessoas estão envolvidas numa queda de braço e, às vezes, elas encaram a vida com muita competitividade. Então, a pessoa, quando ela é muito competitiva, se ela não
tomar cuidado de dosar essa teimosia, essa competitividade, ela vai ser vista como uma pessoa teimosa, que às vezes insiste no erro, insiste em repetir alguma ação que está complicando a vida dela dos outros, né? Acho que esse é o problema. Então, a insistência, se ela se torna assim, contínua, ela pode se tornar uma teimosia, o que é algo ruim, né, pastor? Eu acho que é muito importante a gente ter persistência na vida, não é? Eu vi a jornalista Gabriela Frontieri falando ali que ela é persistente, isso é muito bom, né? Onde é que entra o limite da persistência com a teimosia? É justamente quando você sabe que você tem um limite e você quer testar aquele limite. Então, você vai empurrando as coisas muito próximas daquele limite e vive sempre perigosamente, persistindo, persistindo. Então, a persistência, por exemplo, ela se torna um perigo para a nossa vida quando ela envolve risco de vida, um risco profissional, não é? Um risco conjugal, tudo aquilo que você anda muito próximo acerca da proibição, do limite máximo, se torna, assim, um sinal de alerta para você entender aquilo que Perigo. é o limite, é o Ali perigo. tem- Então, você tem que saber dosar a persistência para não virar teimosia, né? Esse é o E, problema. pastor, como que a gente pode, quais as consequências, agora trazendo um pouco para o lado espiritual, quais as consequências espirituais que a teimosia pode nos trazer? Pois é, sabe que a teimosia ela é um problema relacionado a esse mundo de pecado, né? Porque a teimosia é uma atitude negativa em continuar imprimindo ou realizando as mesmas ações, mesmo você entendendo que ela é perigosa e está errada. Aí vira uma teimosia mesmo. E no campo espiritual, Ana, isso deve ser, assim, sempre um sinal de alerta. Porque Deus tem o caminho dele, a palavra de Deus, quando é aberta, ela mostra um caminho. Esse caminho, ele é iluminado pela Bíblia, o caminho do Senhor Jesus, que leva ao Senhor Jesus, ele mesmo é o próprio caminho. E às vezes a gente quer fazer um atalho, quer fazer a nossa própria vontade, fugindo do que a Bíblia nos mostra como certo, como o caminho de Deus. É aí que entra o perigo. Porque, por exemplo, hoje eu estou vivo e eu tenho a oportunidade de pedir perdão a Deus pelos meus erros. Mas e se a vida me levar, né, a morte chegar em minha vida num momento inesperado? Eu não vou ter tempo de me reconciliar com Deus, a minha teimosia vai me levar à destruição eterna. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, e os nossos telespectadores também, que no campo espiritual a teimosia pode ser símbolo de morte, símbolo de destruição eterna, e aí não haverá mais oportunidade, né? Então, Deus não está em busca de teimosos, mas de pessoas humildes que reconhecem o seu erro e lutam pela sua salvação em Cristo Jesus. Agora, é uma coisa importante, a persistência não tem nada a ver com teimosia, né? Ser persistente é lutar, tentar, você perde hoje, ganha amanhã, você perdeu uma batalha hoje, mas ganha outra, e assim você vai persistindo ao longo de toda a sua vida, né? Tem a ver com resiliência, com determinação. Agora, a teimosia é o lado negativo de tudo isso, né? Agora, a gente ouviu também um depoimento de uma moça falando que ela não se arrepende de ter sido teimosa, porque ela aprendeu com os erros. Tá certo, tá errado, não é bem assim. Como que a gente pode levar isso para o lado espiritual, pastor? Veja... Porque no lado espiritual é meio perigoso, né? Pelo que o senhor está falando aí, a gente brincar com a salvação. No caso dessa moça, eu acho que talvez ela tenha usado uma palavra equivocada para teimosia. Talvez ela poderia falar assim, olha, eu fui persistente, eu lutei muito, mas aprendi com os meus erros. Porque se você sabe que você é teimoso e que esse é um comportamento que está destruindo a sua vida pessoal, profissional, emocional, familiar e espiritual, por que insistir? Aí já é um erro que você está realmente optando por aquele erro e pela destruição. Então, justamente esse é o ponto. No campo espiritual, você aprende sim com os erros, claro, mas não pode ser teimoso. Você tem que ser humilde em reconhecer que você é um ser humano, que você é falho e que você está diante de Deus para clamar o perdão, diante de Deus para suplicar esse perdão e viver uma vida digna diante dele. Então, no campo espiritual, a teimosia é extremamente perigosa quando você anda por um caminho errado. Você sabe e vai te levar à destruição eterna
mesmo você entendendo que aquele caminho é perigoso. Tá certo. Pastor Lanza, muito obrigada mais uma vez pela sua alegria estar com você presença aqui e com no seus nosso telespectadores programa. também. É isso aí. Agora a gente vai para os nossos abraços. Hoje a gente teve uma pequena mudança aqui, mas já já vocês vão curtir um pouco aí da mensagem musical. E agora vamos para os nossos abraços, que temos muitos abraços. Hoje eu quero mandar um abraço primeiramente aqui, Volmir Lamazales. Isso mesmo, Volmir Lamazales, ele que também tem um salão, que é o Lamazales, e ele pede um abraço geral para toda a equipe dele que trabalha no salão. Também para o seu Daniel Viana. Daniel Viana, que assiste direto TV Novo Tempo, assiste Além dos Fatos, um abraço especial para o senhor. Maria Amélia Domingos Cavalcante, de Tubarão, Santa Catarina, foi muito carinhosa hoje com a nossa equipe. Um abraço imenso para você. Também para o Jonas, que é pai do Anderson. Jonas, pai do Anderson, um abraço para você. Marisa, Elisângela, o pequeno Pedro e o Marcelo, família do Tiago. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Caroline Araújo, esposa do Rafael, e para os seus filhos também, ele está mandando um abraço. William manda um abraço para toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Arthur Alvim, a Sandra e o Gonçalves, os pais dele e o irmão também, o Johnny. Um abraço do William especial para vocês aí, família. Para o Leonardo Bedac, para toda a família Bedac, que segundo ele é uma família muito importante. Então, Bedac está nesta câmera aqui, fazendo a nossa câmera. Bedac, um abraço para você e para toda a sua família, família Bedac. É isso aí, gente. Abraços mandados, interage com a gente nas nossas redes sociais. Você já sabe quais são elas vão estar passando aqui na nossa programação, ao decorrer da nossa programação. E daqui a pouco vem pastor Gilson Brito com uma mensagem especial que vai falar ao seu coração sobre teimosia, e tem ainda mensagem musical por Nayeli Leite. Você fica com a gente porque o Além dos Fatos volta daqui 2 minutinhos. Não sai daí não, viu? Bendito seja o nome do Senhor. Olha nós aqui de novo, graças a Deus, né? Como o Senhor é bom. O Senhor cada dia tem cuidado de nós, tem guiado os nossos passos. A despeito das dificuldades, dos problemas da vida, continuamos seguindo. E vamos seguindo assim, segurando nas mãos do Senhor, acreditando que Ele, por sua bondade, vai nos guiar até a vitória completa. Muito obrigado aí por seu carinho, sua audiência, sua companhia. Cada dia que passa eu fico mais feliz, porque vou percebendo o quanto a Novo Tempo vai abrindo suas asas e alcançando o nosso país e muitas outras partes do mundo. Louvado seja o Senhor por esta família que cresce cada dia que passa. E você que é um telespectador recente da Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Talvez seja esta a primeira vez que você esteja assistindo ao programa Além dos Fatos. Eu quero que você saiba que para nós é uma honra ter a sua companhia. Fique conosco, Deus tem uma palavra especial para você. Eu quero aproveitar o ensejo para apresentar a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esta é uma revista muito linda, que foi preparada com muito carinho pela equipe aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Esta revista apresenta temas bíblicos, são em realidade 16 temas bíblicos. E se você desejar ter essa revista para estudar esses assuntos, é muito simples. Você apenas entra no blog do nosso programa, faz sua solicitação e nós vamos enviar para você com muito carinho. E é claro, isso é totalmente grátis, tá bom? 0800, você não paga nada. Claro, porque tem alguém que já pagou por você. Algumas pessoas que aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação a gente chama de anjos da esperança. São pessoas que voluntariamente, elas fazem doações de acordo com a condição delas, mas elas fazem voluntariamente essas doações e assim a Novo Tempo consegue desenvolver o seu ministério, inclusive esse material que nós vamos enviar para a sua casa gratuitamente, tá bom? Eu quero orar com você antes de nós abrirmos a Santa Bíblia. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Senhor. Tu sondas o nosso coração e Tu sabes de todas as coisas. Nós queremos nessa hora, Senhor, meditar em Tua palavra
E para que essa meditação seja efetiva, seja produtiva, seja eficaz, rogamos agora a unção do Teu Espírito sobre mim e sobre todos aqueles que com sinceridade querem ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse assunto aí da teimosia, ele é bem interessante, não é? Eu até me lembrei de uma historinha, lá vem eu com história, né? Mas eu prometo que vou me comportar direitinho. Eu vou contar uma história para você. Eu não acredito que essa história é real, mas outro dia eu ouvi isso de uma mulher muito teimosa. Você sabe que tem mulher muito teimosa, não tem? Como tem mulher teimosa por esse Brasil afora, hein? E talvez tenha uma dessas teimosas me assistindo agora, não é? Pois é para você mesmo que eu vou contar essa história. A mulher era muito teimosa e ela queria uma tesoura para fazer lá suas costuras em casa. E ela procurou o marido e disse, olha, eu preciso de uma tesoura, compra uma tesoura para mim. E o marido disse, não, eu não tenho condição, não tenho dinheiro, esse mês não dá, deixa para o mês que vem. E a mulher disse assim, não, eu quero uma tesoura, eu preciso de uma tesoura, eu quero isso agora. E o marido disse, mulher, eu já lhe disse, mês que vem, esse orçamento desse mês não dá. E ela disse, não, mas eu quero a tesoura. Ele disse, olha, para com isso, não fale mais esse assunto. O homem era meio assim, pavio curto, tolerância zero. Ele disse, olha, pare com esse assunto. E a mulher disse, não, não vou parar porque eu quero uma tesoura. Ele disse, olha, se você falar isso de novo, eu vou jogar você num poço que a gente tem lá no quintal, você sabe disso. Eu vou te jogar lá. E ela disse, joga nada, eu quero a tesoura. E ele foi, agarrou a mulher, amarrou a mulher e disse, pois eu te disse que eu ia te jogar, pois agora eu vou te jogar. Mas aí o coração vacilou um pouco, ele disse assim, tá bom, então se você não insistir mais com esse assunto de tesoura, eu não jogo você, eu desamarro você e tiro você. Ela disse, não, mas eu quero a tesoura. E ele foi, levou a mulher para junto do poço. E chegou lá na beira do poço, olhou para dentro assim, toda aquela profundidade, ficou com dó da mulher e disse, então para de falar de tesoura, eu não te jogo. Ela disse, não, mas eu quero a tesoura. A mulher é teimosa, hein? E o camarada foi, soltou a mulher. Antes dela bater na água, ele segurou a corda e disse assim, eu prometo para você que se você não falar mais de tesoura, eu tiro você. E ele só ouviu eco, tesoura, e ele, soltou a mulher e ela bateu na água. Quando bateu na água e ficou submersa, o coração apertou, ele disse, matei minha mulher, coitada da minha mulher, a essa altura está morrendo, está tão arrependida. E aí ele pegou uma lanterna e conseguiu focalizar lá dentro da água. E ele notou que ela estava realmente submersa, só com a mão do lado de fora. E fazendo assim, ó. Credo, mulherzinha teimosa, hein? Tem muita mulher desse tipo aí pelo Brasil afora. Você sabe que teimosia é o mal da maioria. E a teimosia realmente estraga muitos relacionamentos, inclusive muitos casamentos. Por isso, você, mulher, tenha muito cuidado para não ser teimosa e não prejudicar seu casamento. E você, mulher, está me olhando e dizendo assim, pastor, mas só tem história de mulher teimosa? Então tá bom, para empatar, vou contar uma rapidinho aqui de homem teimoso. O camarada chegou em casa e ele viu um pedaço de sabão em cima da mesa, só que ele pensou que era um pedaço de queijo. Já ouviu essa história? Chegou, sentou e um pedacinho de sabão daquele amarelinho lá em cima da mesa, ele achou que era um pedaço de queijo. E ele disse assim para a mulher, mulher, pega aquele queijo para mim. Não sei se você conhece algum tipo de homem assim, folgado. Ele, apesar de ser fisicamente perfeito, mas ele age como se fosse aleijado. Ele chega em casa, senta ou deita e quer que as pessoas façam tudo para ele. Folgadão, não é? Tem muito homem desse tipo por aí. E o camarada sentou na sua poltrona e disse, mulher, traga o queijo para mim. E a mulher olhou e disse, não, meu querido, aquilo ali é um pedaço de sabão. Aí ele olhou para ela e disse assim, não, é queijo. E a mulher disse, não, meu filho, eu já te falei, é sabão. Ele disse, é queijo. E a mulher falou, é sabão. Ele disse, é queijo. Teimoso. Aí a mulher disse assim, tá bom, já que você está falando que é queijo, eu vou pegar, vou lhe entregar, só que você tem que comer. Ele falou, traga o queijo. Esse homem certamente não era mineiro, porque mineiro não se confunde com queijo. Mineiro reconhece um queijo a quilômetros de distância. Então a mulher, tá bom, pegou o sabão e colocou na mão dele, disse, agora coma. Ele pegou, olhou, cheirou, tirou um pedaço e começou a mastigar. E foi mastigando, e foi espumando tudo, e a espuma descendo assim pelos cantos da boca, e a mulher deu uma gargalhada e disse, está vendo, seu teimoso? Eu não te falei que isso era um sabão? Ele disse assim, está com gosto de sabão, mas é queijo. Misericórdia. Só Jesus na causa. Olha só, tem muito homem teimoso também.
E olha, se você é um teimoso, está me assistindo agora, fique sabendo que teimosia estraga muitos relacionamentos, prejudica muitos relacionamentos, inclusive conjugais. Mas tá bom, chega de conversa, vamos à Bíblia. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Juízes. Se você tem uma Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura, livro dos Juízes, capítulo 13. Antes de ler, só um comentário rápido. A Bíblia apresenta a história de várias nações. A nação mais comentada na Bíblia é a nação de Israel. Por uma razão muito simples. Os israelitas, eles têm como o seu patriarca, Abraão, o velho Abraão, que era conhecido e chamado de amigo de Deus. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria abençoada na terra. E o plano de Deus era usar a descendência de Abraão para abençoar todo mundo com o conhecimento a respeito do próprio Deus. Então, essa nação proveniente de Abraão é a nação, na Bíblia, mais comentada. A gente vê na Bíblia momentos de alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas, de glórias e tragédias do povo de Israel. Um dos períodos mais negros, mais difíceis da história desse povo, ficou conhecido como o período dos juízes. A Bíblia diz, inclusive, que nesse período não havia rei em Israel. Está lá no último verso do livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia mais correto aos seus próprios olhos. O povo de Israel estava dividido em tribos, as tribos tinham uma certa independência, eles não tinham rei nessa época e politicamente estavam desorganizados, fragmentados, estavam vivendo em muita idolatria, estavam afastados de Deus e por isso ficaram vulneráveis aos ataques dos seus inimigos. Durante os 300 anos do período dos juízes, o povo de Israel foi muito atacado pelos seus inimigos. Exatamente pela separação de Deus, eles perderam a proteção do Senhor e os inimigos se aproveitaram disso. O período dos juízes, como eu já disse, durou aproximadamente 3 séculos. Dentro desses 3 séculos, por 40 anos, os israelitas foram oprimidos pelos filisteus, que eram inimigos e muito cruéis. E agora, dentro desse contexto do tempo dos juízes, durante a opressão dos filisteus, é que vem esse texto que nós vamos ler agora. Juízes capítulo 13, versos de 1 a 5, está escrito assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Como disse, esse texto está se referindo a um período negro da história do povo de Deus, quando a apostasia estava espalhada por toda parte. No entanto, Deus sempre teve, mesmo em épocas de apostasia, mesmo em épocas de negligência espiritual, Deus sempre teve seus filhos fiéis. Deus sempre teve um remanescente fiel. E mesmo durante o período dos juízes, alguns poucos fiéis de Deus que restavam em Israel clamavam ao Senhor por livramento. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele foi à casa de Manoá, da tribo de Dan, e ele foi ao encontro da esposa de Manoá. O nome dela não é mencionado. O texto apenas diz que ela era estéril. Uma das maiores tristezas para uma mulher hebreia, para uma mulher israelita, naquela época, era exatamente a esterilidade. Isto era uma verdadeira calamidade para a mulher. As mulheres estéreis sentiam-se completamente tristes por essa condição. E interessante que a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai ao encontro desta mulher. E relendo o verso 5 diz: Porque eis que tu conceberás
e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, consagrado a Deus desde o seu ventre. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eu fico imaginando a cena. Aquela senhora, uma mulher, uma serva de Deus, fiel ao Senhor, está em casa, quando de repente o anjo do Senhor lhe aparece. Se você observar o relato, a Bíblia não diz um anjo do Senhor, a Bíblia diz o anjo do Senhor. Em realidade, o texto está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, que foi ao encontro daquela mulher. Se você estudar um pouquinho mais pelo próprio contexto, você vai perceber que aquele que foi ao encontro dela era o próprio Senhor Jesus. E é evidente que a mulher ficou deslumbrada, não é? Afinal de contas, não é todo dia que a gente recebe a visita de um ser celestial. Aliás, eu nunca vi um anjo, não sei se você já viu. Em realidade, eu já vi vários, para ser franco. Mas os que eu vi estavam vestidos com lençóis, enrolados em lençóis, com asas de isopor. Desse tipo de anjo eu já vi um monte aí nas igrejas. Mas um anjo mesmo de verdade, eu nunca tive esse privilégio de ver. Eu sei que um dia, pela graça do Senhor, verei milhares, como diz a Bíblia, miríades e miríades, quando nosso Senhor em glória se manifestar. Bom, mas voltando a falar da mulher, ela ficou encantada, o anjo do Senhor estava diante dela. E o anjo lhe deu uma notícia extraordinária. A notícia é que aquela mulher certamente sonhou por toda a sua vida. O anjo disse, olha, você vai conceber, você vai engravidar, você vai dar à luz a um filho, a um garoto. E disse mais, o seu garoto será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E a missão do seu filho, desse nazireu, será libertar Israel do poder dos filisteus. Imagine a alegria dessa mulher. Primeiro por estar deslumbrada diante de um anjo do Senhor. E agora o anjo disse, você vai engravidar. Você terá o privilégio de conceber e dar à luz um filho. E mais, seu filho será um nazireu de Deus. As pessoas em Israel sabiam o significado da palavra nazireu. Nazireu quer dizer um indivíduo separado por um tempo determinado para cumprir uma missão divina. Era isso. A mulher entendeu que Deus estava dizendo, o seu garoto será especial, porque desde o ventre ele será consagrado como nazireu. E ele tem uma missão divina para cumprir. E qual seria a missão? O anjo disse, libertar Israel do poder dos filisteus. Aquele foi o dia mais extraordinário de sua vida, não é? Eu fico imaginando aquela alegria, a empolgação daquela senhora. Vou ter o privilégio de conceber. Eu terei um garoto e o meu garoto será consagrado a Deus. O que pais cristãos fiéis ao Senhor mais desejam para os filhos, senão que eles sejam fiéis ao Senhor, senão que eles sejam consagrados a Deus. Essa é a minha oração todos os dias pelas minhas filhas. Que Deus converta e renove essa conversão delas a cada dia, para que elas sejam fiéis ao Senhor por toda a vida. Esse é o desejo meu e eu sei que se você também é um cristão e você tem seus filhos, esse é o maior desejo que nós temos para os nossos filhos, não é? Eu imagino a alegria daquela senhora. E ainda mais o anjo disse, seu filho será o libertador de vocês. Ele vai tirar Israel da opressão que está sofrendo sob o jugo dos filisteus. O tempo passou e a mulher engravidou e o menino 9 meses depois nasceu. Que nome a gente coloca nessa criança? Nasceu um meninão, grande, pesado, bonito, e os pais olharam para ele e disseram assim, vai se chamar Sansão. Você pode imaginar um Sansão, um carinha assim magrinho, raquítico, meio anêmico, com cara de medroso, preguiçoso, devagar, quase parando? Não dá para imaginar, não é? O nome Sansão é um nome assim de peso, já sugere um indivíduo fortão. E como os pais entenderam que ele seria o libertador, e essa libertação certamente não viria assim na diplomacia. Naquela época o negócio não era de muita conversa, muita diplomacia. O negócio era no muque mesmo, era na força, era na espada. E então os pais pensaram, nosso filho será um guerreiro, nosso filho será um libertador, será um grande líder. Então vamos colocar um nome de peso nele, Sansão. E o tempo passou, e o garotinho foi crescendo. Não demorou muito, os pais perceberam que aquele menino tinha uma força incomum. Os seus músculos rapidamente foram ficando assim salientes,
E ainda juvenil, os pais notaram que ele era muito mais forte do que todos os outros garotos. Eu imagino quando Sansão chegou à escola, não demorou muito, todo mundo percebeu que ser amigo de Sansão era legal, mas ser inimigo era fria. Ninguém queria ser inimigo de Sansão. Na hora do lanche, os meninos vinham oferecer lanche para ele. Ele não precisava nem levar o dele, porque todo mundo oferecia. Todo mundo queria estar assim com Sansão, queria estar amigo dele, porque ele era o fortão da escola. Um dia foram brincar de cabo de guerra. Sabe essa brincadeira que uns puxam na ponta da corda, outros puxam na outra ponta? Então Sansão disse assim, vocês, colegas, fiquem todos lá na outra ponta da corda, eu fico do lado de cá sozinho. E aí os meninos disseram, você vai dar conta? Ele disse, podem puxar. E ele ficou paradão, e os colegas todos puxando, e ele paradão. E puxando, e se esforçando, e Sansão nem saía do lugar. Aí Sansão disse assim, chama a professora, chama o diretor da escola, chama os monitores, todo mundo, vai lá, ajuda a minha turma. E todo mundo foi lá, e fizeram força, e Sansão nem saía do lugar. Aí Sansão disse assim, tá bom, gente, agora é minha hora de puxar a corda, tá? E aí, 1, 2, 3, quando Sansão deu uma puxadinha, todo mundo veio e caiu aos seus pés. Sansão era o cara, ninguém podia com ele. Um dia, a mãe de Sansão resolveu ajeitar os cabelos dele. Você sabe, conforme está escrito, os cabelos não deviam ser cortados. Era um símbolo da sua fidelidade ao voto que ele havia feito com Deus. Mas os cabelos estavam crescendo e Sansão eu imagino que Sansão não era cuidadoso assim com o cabelo, como as meninas geralmente são, não é? Naquele tempo também não tinha chapinha, não tinha escova progressiva, não tinha nada disso. E Sansão devia ser meio largado, e o cabelão foi crescendo e ficando uma coisa esquisita. A mãe disse assim, filho, vamos dar uma ajeitada aqui. E fez um penteado nele. E olha, a mãe de Sansão fez nele 7 tranças. Isso é verdade, isso está escrito na Bíblia. A história de puxar a corda lá, eu inventei, né? Eu viajei. Mas a história aqui das 7 tranças é verdade. Eu imagino quando Sansão chegou na escola com suas tranças, estilo Rastafari. Já viu Rastafari? Sansão foi o precursor do estilo Rastafari. Lá na minha terra, lá em Salvador, tem muito Rastafari, especialmente nas partes mais assim antigas da cidade. E eu imagino Sansão chegando com aquelas suas tranças na escola e todo mundo olhando e achando aquilo esquisito. E Sansão talvez perguntou para alguém, você gostou? Quem que tinha coragem de dizer que não gostou? Talvez uma pessoa mais esperta tenha dito assim, você está diferente. Esse negócio de dizer está diferente é interessante, porque está diferente não significa que está bonito nem está feio. Se alguém perguntar para você, aliás, se alguém perguntar para você, tipo, cortou lá o cabelo, pintou o cabelo e perguntar para você se está bacana, se está bonito, se você não achou bonito, mas também não quer ser deselegante e não quer mentir, uma boa saída é dizer assim, está diferente. Está diferente, não é bonito nem é feio. Pessoas disseram, está diferente, mas está bom. Sansão também não estava nem aí com ninguém. O tempo foi passando. E aquele garoto foi ficando cada dia mais forte. Um dia ele se encontrou cara a cara com um leão. E o que um homem normal faz quando se encontra assim com um leão no meio do mato? Corre, não é? Isto é, se conseguir correr, porque às vezes o medo paralisa a gente. E Sansão, quando viu o leão, ele correu. Mas em vez de correr do leão, ele correu para se agarrar com o leão. E ele colocou as mãos na boca do leão. E quando ele assim fez e o leão pensou em decepar suas mãos, foi Sansão, que diz a Bíblia, rasgou o leão ao meio. E jogou uma parte do leão para um lado, outra para o outro, e balançou suas tranças, Rastafari e foi embora. Nem leão podia com Sansão. Outro dia, diz a Bíblia, que Sansão estava muito chateado com os filisteus. Então ele fez assim, para se vingar dos filisteus, ele foi lá e conseguiu apanhar 300 raposas. Raposa é um tipo de cachorro do mato. É muito difícil pegar uma raposa. Mas Sansão pegou 300. E ele foi amarrando uma raposa na outra, assim, o rabo de uma raposa no rabo da outra. E pôs uma tocha no meio. E ele soltava as raposas no meio das plantações dos filisteus. E a Bíblia diz que foi um grande incêndio, um grande prejuízo para os inimigos do povo de Deus. Outra vez, Sansão estava num determinado lugar quando o exército filisteu veio cair sobre ele. Eles pensaram assim, a gente não pode, um homem, 10, 20, nós não podemos com ele. Mas e que tal se o exército cair em cima dele? E quando Sansão percebeu que à direita, à esquerda, na frente e atrás estavam os filisteus, e eles foram chegando e se aproximando, Sansão olhou para o chão e viu um jumentinho morto. Jumentinho, estava morto ali.
Sansão foi lá, agarrou na cabeça do jumento, puxou a queixada do jumento e encaixou assim na mão dele. E aí ele disse assim para os filisteus: tá bem, cheguem mais. E cada filisteu que chegava levava uma jumentada, levava um cruzado assim de direita, no meio da testa, e era bater e cair. Era nocaute, cada soco era nocaute, e era um nocaute fatal. A Bíblia diz que naquele dia Sansão matou 1000 filisteus. Imagine só. E depois ele só jogou a queixada de jumento lá no chão e saiu balançando suas tranças. Outro dia ele estava numa cidade chamada Gaza, a principal cidade dos filisteus. E os filisteus, diz a Bíblia, cercaram a cidade. E eles reforçaram o portão principal da cidade. Colocaram algumas trancas adicionais. E eles pensaram assim: agora nós pegamos o filisteu, o judeu, né? Agora nós pegamos Sansão. E a Bíblia diz que à meia-noite Sansão se levantou, percebeu que a cidade toda estava cercada pelo exército filisteu, e ele foi andando na direção do portão principal da cidade. E os filisteus pensaram: agora a gente pegou, agora ele não sai, ele não vai conseguir empurrar, ele não vai conseguir abrir. A intenção de Sansão não era abrir o portão. Quando Sansão se aproximou do portão da cidade, diz a Bíblia, ele pegou de um lado do portão, pegou do outro, e em vez de empurrar para abrir, ele puxou tudo para o centro. Ele arrancou os portões da cidade, que deviam ser gigantescos, e toda aquela estrutura de madeira, de ferro, que estavam presas às paredes, tudo aquilo foi arrancado por Sansão, ele colocou nos ombros, e ele saiu da cidade carregando os próprios portões da cidade nos ombros, e subiu assim um monte e jogou os portões no chão. E os filisteus lá de baixo ficaram todos assim: como pode? Como pode um homem tão forte? Mas olha uma coisa muito triste. Sansão era fisicamente forte, porém moralmente fraco. No auge de sua juventude, quando Sansão deveria ser fiel a Deus para cumprir sua missão de libertar o seu povo, por incrível que pareça, Sansão se uniu aos inimigos do povo de Deus. Músicas, jogos, bebidas, mulheres. Sansão foi se afastando completamente do plano de Deus. Ele era alto, forte, mas teimoso e sem juízo. Um dia ele chegou para os pais dele e disse que ele estava decidido a se casar. Está aqui em Juízes capítulo 14. Eu vou ler inclusive os versos de 1 a 3, diz assim: Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém o seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Quando Sansão chegou à casa dos seus pais e disse: Eu encontrei uma mulher lá entre os filisteus e quero me casar com ela, os pais disseram: Não, filho, o que é isso? Como pode? Você vai se unir a uma filisteia? Você vai se unir a uma garota que não tem temor a Deus, que não conhece a Deus, que não serve a Deus? Você não pode fazer isso. Você é um nazireu de Deus. Você tem uma missão divina que lhe foi confiada. Mas Sansão era muito teimoso. E Sansão disse assim para os seus pais: Não é essa que eu quero, essa que me agrada, essa agrada aos meus olhos. Como se ele estivesse dizendo para os seus pais: Olha, vocês são muito alienados da realidade. Vocês são muito radicais, muito preconceituosos. Não tem nada a ver esse negócio de eu me casar com uma mulher que não adora a Deus. Pronto, eu quero me casar com ela e dela que eu gostei. Muito teimoso. Os pais de Sansão, fiéis ao Senhor, disseram: Filho, não, esse não é o caminho. Mas como já disse, Sansão era alto, forte, porém teimoso e sem juízo. E infelizmente, por conta disso, Sansão colheu consequências muito tristes na sua vida. Eu penso no próximo programa nosso, na próxima quinta-feira, nós devemos continuar com a história de Sansão. Eu preciso, por conta do tempo, parar aqui. Mas eu quero, antes de terminar, lembrar a você que os planos de Deus para você são melhores do que os melhores planos, os melhores sonhos que você, porventura, tenha para si mesmo.
Mas tenha muito cuidado para você não brincar com as coisas sérias. Sansão pensava que estava aproveitando a vida, quando na verdade ele estava desperdiçando sua existência. Sansão pensava que estava curtindo a vida, quando em realidade, por ser teimoso e se afastar do plano de Deus, ele estava antecipando sua própria morte. Cuidado com esse negócio de ser cabeça aberta, viu? Tem gente por aí que se sente tão contemporâneo, tão moderno, tão cabeça aberta, que parece que abre a cabeça demais e perde o cérebro. E aí, além de um cabeça aberta, vira também um cabeça vazia. Cuidado com essa história do não tem nada a ver. A palavra de Deus nunca é radical. Aliás, se em algum momento o Senhor está sendo radical, esse radicalismo de Deus é para a nossa proteção, é para o nosso bem. Você e eu precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Você e eu precisamos viver segundo assim diz o Senhor. O Senhor havia dado orientações para Sansão em várias áreas, não apenas essa em relação ao casamento, mas em tantas outras. Mas infelizmente Sansão foi teimoso e a sua teimosia lhe custou muito caro. É verdade que no final da história, você sabe, já vou antecipar o que vamos dizer na quinta-feira à noite. No final da sua história, Sansão se arrepende e ele recebe o perdão de Deus, porque o Senhor é maravilhoso. No entanto, se Sansão tivesse vivido com sabedoria, se Sansão não tivesse sido teimoso, se Sansão tivesse não apenas força física, mas também juízo, força moral, disposição de obedecer a Deus, a sua história poderia ter sido bem diferente. Ele conquistou algumas coisas, mas poderia ter sido um grande exemplo, um notável exemplo e um grande libertador para o povo de Deus. No entanto, assim não foi por conta da sua teimosia, por conta da sua rebeldia, por conta de ver os conselhos de Deus como sendo radicais demais e tentar viver segundo sua cabeça, segundo seus pensamentos. Pense nisso. A história de Sansão é uma grande advertência para você e para mim. Nós vamos ter a alegria de ouvir a Aniele cantar mais uma vez. Ouça essa música. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus lhe orientar através dessa canção que será apresentada. E depois nós vamos juntos orar ao Senhor. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar, ele é tua propriedade. Conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar, a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti,
mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Muito obrigado, Nayeli Leite, por essa bonita música, que na verdade é uma oração, não é? Uma oração na qual nós pedimos ao Senhor que, por sua graça, Ele nos mude, nos molde, nos transforme. Como lhe disse, Sansão no auge de sua juventude, no momento mais interessante de sua vida, quando ele deveria ter se consagrado totalmente a Deus para cumprir sua missão, lamentavelmente Sansão se desviou dos caminhos do Senhor. É impressionante como que as forças do mal assediam, especialmente adolescentes e jovens, para desviá-los do caminho de Deus. É que o inimigo sabe que um jovem consagrado ao Senhor torna-se um poderoso instrumento nas suas mãos. Um jovem consagrado a Deus pode ser uma influência grandiosa e uma bênção por toda a existência, para iluminar muita gente. É por isso que o inimigo faz de tudo para desviar adolescentes e jovens do caminho do Senhor. Se você é jovem e está me assistindo agora, eu quero, em nome do Senhor Jesus, convidar você para consagrar sua vida a Deus. Tenha muito cuidado com esses por aí que são muito moderninhos e que têm mania de dizer que as coisas de Deus não têm nada a ver. Cuidado com essa ideia de ser cabeça aberta. Já disse isso, né? Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ouça a orientação de Deus para a sua vida. Assim você será feliz. Eu quero convidar você para nós orarmos agora. E essa é uma oração de consagração ao Senhor. Você que é adolescente, você que é jovem. Claro, esta oração também é para as crianças, é para os adultos, para os velhinhos, é para todo mundo. Mas no meu coração eu estou pensando em especial em você que é adolescente e jovem. Eu quero orar a Deus agora pedindo a bênção do Senhor para a sua vida, para que você vença o mal com o bem e ande com firmeza nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nesse instante, Senhor, os meus pensamentos se voltam a Ti, juntamente com milhares e milhares de pessoas que oram comigo. E, ó Deus, nós que já somos adultos, mais vividos, queremos nessa hora, Senhor, orar pelos nossos filhos. Queremos orar pelos adolescentes e jovens que são tão assediados pelo mal. Ó Deus, rogamos-te, Pai, por Tua bondade, que nesta hora Tu abençoes cada um que participa comigo dessa prece, especialmente os nossos garotos,
para que eles tenham o poder do Senhor para vencer o mal. Em nome de Jesus. Amém. É assim que o Senhor diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Permaneça com Deus. A gente se vê. Um abraço. Tchau.